Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o jogo da vida, a mentoria do jogo da vida, e vamos falar um pouco sobre venda, o que a gente precisa entender com relação a o que a gente faz, o que a gente consegue transbordar para as pessoas, em termos de trabalho, em termos de prestação de serviço. Então é importante o que a gente aprender a vender. Quem não domina a venda não vai viver o que a gente chama de extraordinário. O que é importante para a gente viver o extraordinário? É importante a gente ter o quê? Energia. Quando a gente fala de energia vem da onde? Vem do alto. Por isso que é importante todo dia a gente ter conexão com Deus, todo dia antes de fazer qualquer coisa, sempre pensar em Deus, sempre pensar no alto, sempre pensar nessa energia que a gente pode ter com essa conexão. E é importante, quando a gente fala de grandes obras, de grandes projetos, de grandes vendas, é importante a gente pensar o seguinte: o passo de hoje bem feito revela o próximo nível. Não adianta nada eu pensar em coisas grandes se eu não der o passo de hoje bem dado. Se eu não fazer aquilo que eu estou fazendo no momento bem feito, eu não vou conseguir alcançar grandes resultados se eu não fazer isso de forma adequada. Então, quando a gente fala de extraordinário, o que é isso? É alguém diferente, alguém fora da média. Se a gente for fazer as mesmas coisas que as pessoas, a maioria das pessoas faz, nós vamos ser o quê? Ter a média daquele resultado daquelas pessoas. Então a gente tem que fazer algo diferente, fazer o que ninguém faz. Isso é extraordinário. Por exemplo, a pessoa que acorda 4 horas da manhã para correr, ela está fazendo o que a maioria das pessoas não fazem. Tem pessoas que já fazem isso. Isso já vai dar mais resultados para ela, o quê? Fisicamente. Ela vai ter mais energia, ela vai liberar mais energia para o corpo no início do dia. Então, o método que todo mundo faz é o método que gera o quê? Conforto para todos. E isso não serve para você, você tem que ser diferente. Tudo aquilo que todo mundo repete, todo mundo faz, é porque ela está buscando conforto. Ela não quer sair da zona de conforto. Então, é importante, quando a gente fala de salto de prosperidade, é quando a gente é diferente, quando a gente prospera mais. Para a gente prosperar, a gente tem que plantar mais. A gente planta mais semente que as outras pessoas e você vai ter o quê? Colher mais frutos. Você vai ter mais riqueza, mais prosperidade. Isso é fundamental. É importante a gente testar coisas novas todos os dias. Aprender algo novo todos os dias. E a partir do momento que eu aprendo algo novo, quando eu estou aprendendo algo novo, eu vou ter uma velocidade menor. Mas quando eu começo a praticar aquilo, eu vou ter o quê? Prática e constância. Eu repito aquilo todos os dias e faço virar uma constância em minha vida. Eu vou otimizar, eu vou ter mais eficiência, eu vou conseguir fazer mais rápido. Qualquer coisa que você aprende. Então, se você é uma pessoa que fala que vai fazer, o seu cérebro, ele te respeita. Porque o nosso cérebro, ele tenta nos sabotar o tempo todo, o nosso cérebro, o nosso corpo. Ele quer ficar parado, ele não quer gastar energia. A mesma coisa o nosso corpo, ele não quer gastar energia. Então, quando você fala que vai fazer alguma coisa e faz, você tira o seu cérebro da zona de conforto. A sua alma está governando o seu corpo. A sua alma está governando o seu cérebro. E ele sabe que você não vai dar mole para ele, que você vai pegar e vai fazer, ele vai passar a te respeitar. E ele não vai colocar mais empecilhos ali, não vai tentar te manipular. Então, por isso que a gente fala que é importante a gente não tomar decisão deitado, senão você vai ficar na inércia. Se você está deitado, quando você toma uma decisão, o que você está mandando para o seu cérebro? O que você está comunicando para ele? Que você não quer movimentar, que você não quer parar, que você não quer fazer, que você quer ficar parado. Então é importante a gente não tomar decisão deitado. É importante a gente fazer exercício pela manhã, fazer algum tipo de atividade. Você nunca vai se arrepender de fazer exercício, mas sim de ficar parado. Quando você fica parado e não faz nada, você vai ver o tempo que você perdeu. Então, por isso que é importante a gente ter o quê? Um corpo poderoso. Para a gente ter um corpo poderoso, a gente precisa de movimento. A gente não pode ficar parado, a gente tem que estar em movimento o tempo inteiro. É muito importante isso aí. Então, quem governa, prospera. Vai prosperar. Quem governa, quem que tem as suas atitudes ali já planejadas e faz acontecer. Não cai na procrastinação. Então, quando você levanta, a disposição sua é outra. Você tem a atitude de levantar e de fazer, é outra. Executar é outro, o seu dia é outro. Seus resultados são diferentes. Isso é o quê? Para ser extraordinário, você precisa ser diferente da maioria das pessoas. A maioria das pessoas são iguais, tem resultados iguais. Para você ter resultados melhores, você precisa ser diferente. Ser o quê? Disruptivo, ser criativo. Quando a gente fala de criatividade, disrupção, é quando você faz alguma coisa, tem algum método de trabalho
que você consegue melhorar ele, ser disruptivo, mudar aquela forma e fazer com mais velocidade, fazer as coisas acontecerem. Isso é fundamental. Quando a gente fala em ler, né, ler livros é importante para a gente ter mais conhecimento. Não é só sobre ler livros, tá? E sim colocar algo novo em prática. É o TPC, Teoria, Prática e Constância. Quando eu estou lendo um livro, eu estou tendo o quê? Conhecimento. Não adianta nada eu ler 100 livros por ano, né? Desculpa, ler 100 livros por ano, 50 livros por ano e não colocar nada em prática. A mesma coisa não ter lido nada. Eu só vou ter conhecimento, mas não tenho prática. Então é importante a gente, a partir do momento que aprendeu algo novo, colocar logo em prática. Se aquilo queimou seu coração para fazer, está no seu propósito, coloque em prática. E quando a gente fala constância, é aquela prática repetindo várias vezes. E aí você coloca aquilo como um novo hábito na sua vida. Aí você consegue acelerar seus resultados. Então, é importante a gente falar, não trabalhe para grandes obras, e sim para pequenos e micro resultados. Quando você tem uma obra, você tem um alvo, você vê lá no final, né, aquela coisa grandiosa que você quer conquistar, comece a fazer por pequenos resultados ali, micro resultados, que você vai rapidamente chegar na grande obra, no grande alvo que você quer para a sua vida. Então é importante a gente sempre dividir em pequenas partes tudo que a gente vai fazer, que fica mais fácil. O nosso cérebro, quando ele acha que é difícil, ele vai criar empecilhos para fazer. Mas quando você quebra em pequenas partes, você consegue mostrar para ele que é fácil e ele vai, né, ter um resultado melhor. Então é importante a gente ter eficiência, conexão com pessoas. Quando a gente fala de eficiência, é fazer algo bem feito e rápido, sem perfeccionismo, tá? Quando a gente fala de conexão, é encontrar com novas pessoas, network, pessoas que saibam mais que você em determinadas áreas. Quando a gente, 85% dos resultados que a gente tem é porque a gente não conectou ainda com as pessoas que a gente precisa. Então é importante a gente ter energia. Quando a gente fala de energia, está ligado ao nosso corpo principalmente. Nosso corpo precisa de movimentar, ele precisa estar bem, tem que alimentar bem. Tem alimentos que vai tirar a sua energia, então é importante estudar sobre isso. Ter entusiasmo no que você faz, mostrar que você quer fazer. Quando você tem entusiasmo em alguma coisa, a pessoa que está do seu lado ali, ela vai ficar com energia também. Então, é importante você cuidar da sua vida, viver com entusiasmo, com energia, movimentar. Isso tudo vai facilitar para você ser bom em qualquer negócio, ok? Forte abraço.